O coração para, o corpo esfria. Mas, será que tudo realmente acaba aí? O que acontece nos segundos após a morte, na mente, no corpo e, talvez, além dele? Quando morremos, o corpo entra em colapso, o coração deixa de bombear sangue e o cérebro começa a desligar, mas não de uma vez. Por alguns instantes, a consciência pode continuar ativa. Estudos mostram que o cérebro pode permanecer funcional por até 2 minutos após a morte clínica, como se uma parte de nós resistisse ao fim. Após a parada cardíaca, o oxigênio deixa de chegar às células. Sem energia, elas começam a morrer. Um processo chamado necrose celular. O sangue se acumula nas partes inferiores do corpo, os músculos relaxam, e a temperatura corporal cai cerca de mmol por hora. Mas o que realmente intriga os cientistas é o que acontece no cérebro. Pesquisas feitas em hospitais, como a da Universidade de Southampton, registraram atividade cerebral organizada até 3 minutos após a parada cardíaca. Em alguns casos, pacientes reanimados conseguiram descrever detalhes do ambiente durante a morte clínica, mesmo sem sinais vitais. Isso levantou uma das maiores perguntas da neurociência. A consciência realmente morre junto com o corpo? Segundo a física, nada se perde no universo, apenas se transforma. Este é o princípio fundamental da conservação de energia, uma lei que governa tudo, desde as estrelas distantes até a biologia do nosso próprio corpo. A energia pode mudar de forma, convertendo-se de luz em calor ou de química em elétrica, mas a sua quantidade total no cosmos permanece constante. Somos, em essência, parte de um ciclo infinito de energia que flui e se reorganiza continuamente. A energia que nos compõe, incluindo as complexas sinapses elétricas do cérebro, não desaparece com a morte. Ela simplesmente muda de forma. Nosso cérebro é uma rede incrivelmente densa de atividade, onde cada pensamento, memória e sentimento é o resultado de trilhões de conexões elétricas e químicas. Quando a atividade biológica cessa, essa energia não é aniquilada. Ela se dissipa, se reintegra ao ambiente, retornando ao vasto reservatório energético do universo do qual emergiu. Mas e se uma parte dessa informação pudesse ser preservada? Alguns cientistas, como o renomado físico e ganhador do Nobel, Sir Roger Penrose, propõem uma teoria fascinante. Ele acredita que a consciência não é apenas um produto de processos biológicos, mas pode estar fundamentalmente ligada a fenômenos quânticos. A teoria, chamada Orchestrated Objective Reduction, sugere que estruturas microscópicas nos neurônios, os microtúbulos, funcionam como processadores quânticos. Segundo essa visão, a informação quântica contida nessas estruturas não se perderia com a morte do corpo, podendo existir de alguma forma fora dele, talvez entrelaçada no próprio tecido do espaço-tempo. Imagine o limiar entre a vida e a morte. Para milhares de pessoas, não é um vazio, mas um local de experiências profundas. Durante paradas cardíacas ou acidentes graves, muitos relatam vivências semelhantes que desafiam nossa compreensão da consciência. Essas são as experiências de quase-morte, ou EQMs. Os relatos frequentemente incluem a sensação de flutuar para fora do corpo, a passagem por um túnel em direção a uma luz acolhedora, a revisão da vida e um sentimento avassalador de paz, que contrasta com o trauma físico sofrido. A ciência busca respostas na neurobiologia. Uma hipótese sugere que a falta de oxigênio no cérebro ou a liberação massiva de neurotransmissores poderia desencadear essas visões. Pesquisas mais recentes também investigam surtos de atividade elétrica, as ondas gama, momentos antes da morte cerebral, que poderiam gerar um estado de consciência hiperrealista. No entanto, essas explicações não respondem a tudo. O aspecto mais intrigante das EQMs é a sua consistência. Relatos de diferentes culturas e crenças descrevem os mesmos elementos centrais: o túnel, a luz, a paz.
Como explicar que um monge no Tibete e um executivo em Nova York tenham visões tão parecidas? Essa universalidade sugere um mistério que a ciência ainda está longe de decifrar. O que acontece no exato momento em que a vida se despede? Este é um dos maiores mistérios que a humanidade enfrenta, um limiar que fascina e assusta cientistas, filósofos e todos nós. Por décadas, buscamos respostas no campo da neurociência, tentando decifrar os segredos guardados nos últimos segundos de atividade cerebral. E o que encontramos são teorias tão profundas quanto a própria questão. Uma das hipóteses mais intrigantes sugere que, nos instantes finais, nosso cérebro libera uma poderosa dose de dimetiltriptamina, ou DMT. Conhecida como a molécula do espírito, essa substância psicodélica natural poderia ser a responsável por criar experiências vívidas e transcendentes, muito semelhantes às relatadas em experiências de quase morte. Túneis de luz, encontros com seres de outra dimensão e uma sensação de unidade com o universo. Seria uma despedida alucinante, orquestrada pela nossa própria biologia. Por outro lado, uma visão mais pragmática propõe que o fenômeno é simplesmente o resultado do colapso das redes neurais. À medida que o oxigênio deixa de chegar ao cérebro, os sistemas que nos mantêm ancorados na realidade começam a falhar. Essa desorganização geraria uma tempestade de sinais elétricos caóticos, uma última sinfonia desordenada antes do silêncio total, uma espécie de sonho febril criado pela própria falência do sistema. Mas, independentemente da causa, seja ela química ou elétrica, há um ponto em que a maioria dos pesquisadores concorda. O momento da morte parece ser acompanhado por uma explosão surpreendente de atividade mental. Estudos recentes registraram um surto de ondas gama, associadas à consciência e à memória, nos segundos que antecedem e sucedem a parada cardíaca. É como se o cérebro, em seu ato final, revisitasse uma vida inteira em um último e brilhante flash de consciência. Alguns teóricos propõem que a consciência é uma propriedade fundamental do universo, algo que não depende do corpo, mas o utiliza temporariamente. Se isso for verdade, talvez o que chamamos de morte seja apenas uma mudança de perspectiva, uma passagem de um estado de energia para outro, como uma chama que se apaga aqui, mas reacende em outro lugar. A biologia explica o fim. A física sugere transformação, e o mistério permanece entre os dois. Talvez morrer não seja o contrário de viver, mas o próximo passo da existência. Curta, inscreva-se e continue explorando comigo os mistérios que unem a vida, a morte e o universo.